Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marilene Tati, você está no canal Biscuit Decoração. Hoje eu vou ensinar para vocês todas as etapas de como fazer esse bolo fake, bolo rústico, que está muito em alta agora no momento. Então, você vai aprender desde a estrutura, desde o corte do isopor, vamos espatular ele e, para finalizar, eu vou dar essa sugestão de decoração. Se vocês quiserem aprender como fazer esse chantilly fake que eu usei aqui no bolo, eu vou deixar na tela aqui do vídeo o link da receita desse chantilly fake. Daí, se vocês quiserem aprender, é só acessar o link. E se vocês quiserem também aprender como se faz essas rosas lindas aqui, ó, também vou deixar em qualquer parte aqui do vídeo, eu vou deixar o link já para vocês acessarem. É só entrar e vocês já vão aprender como fazer essas rosas. Bom, gente, então para a gente começar o bolo, a gente vai precisar de 2 placas de isopor de 2,5 cm, ou seja, 25 milímetros, tá? Nessa espessura. E ele tem 98 de comprimento e 48 de largura. Então, vamos riscar num papelão as medidas que a gente vai fazer. O que eu vou fazer para vocês é com 20 de diâmetro e 25, o maior e o menor. O andar de baixo com 25 de diâmetro e o andar de cima com 20 de diâmetro. Então, vocês risquem num papelão o tamanho que vocês querem fazer. Vocês podem mudar, pode fazer de 30 esse aqui, 25 esse, vocês veem o tamanho. Então, daí a gente vai recortar 6 de 25 de diâmetro. E o de 20 de diâmetro eu vou recortar 8, porque a minha placa aqui é só de 20 milímetros, ela é mais estreita que a de cima. Então, eu vou fazer com 4 andares esse para deixar o nosso bolo mais alto. Mas se vocês comprarem as 2 placas de 25 de diâmetro, daí vocês podem cortar só 6 discos de cada, tá? Então, vamos riscar os 6 em toda essa placa. Ó, aqui, então, já riscamos os 6 primeiros, tá? O de 25 de diâmetro. Agora, a gente vai riscar, então, o de 20 de diâmetro. Só que aqui daí eu vou riscar 8, então, porque como a placa é mais estreita, é só de 20 milímetros, então eu vou riscar 8 plaquinhas, tá? Então, vamos passar para o de 20. Agora, depois de todos riscados aqui, então, a gente, com o auxílio do estilete, a gente vai, então, recortar todos eles e dar uma leve lixada só para tirar as imperfeições. O ideal é vocês recortarem assim tudo em pedaços quadrados, que ele fica mais fácil daí para vocês recortarem com estilete. Os de 20 de diâmetro já estão todos recortados. Agora vamos recortar o de 25 de diâmetro. Então, depois de todos recortados assim, a gente vai começar a unir todos de 2 em 2. Vamos pegar 2 com a cola branca e vamos unir um a um. Depois de todos colados de 2 em 2 assim, ó, a gente agora assim dá para dar uma lixada. Só para tirar as imperfeições, deixar mais certinho, dar uma lixadinha rápida. Aqui já dei uma lixada, então, ele ficou assim, não precisa deixar perfeito, só dei uma lixada para tirar o excesso. Que agora a gente vai cortar, com auxílio de um estilete, a gente vai cortar na parte de cima e na parte de baixo, só um pedacinho assim, ó. Vocês tirem dos 2 lados, bem pouquinho, todas as partes, ó. E o de cima, vocês tirem só embaixo e em cima deixe como está. Agora, vamos recortar no outro tamanho.
Então, aqui todos já recortadinho, uma leve lixada, então já tá pronto para a gente começar a trabalhar neles. Gente, eu queria mostrar para vocês, vocês podem fazer também com esses aqui que vocês compram pronto. Eu estou ensinando para vocês dessa maneira, porque é uma maneira fácil de vocês conseguirem o material que às vezes vocês não têm. O pessoal, tem gente que mora em alguma cidade assim que não tem acesso a esse tipo de material, tem que depender de comprar, esperar vir. Então é uma forma de vocês conseguirem fazer o seu bolo fake com apenas 2 placas de isopor que vocês vão, com certeza vocês conseguem na cidade de vocês, que é super barato e de fácil acesso, tá, gente? Mas vocês podem perfeitamente, quem tiver, quem quiser, que dá menos trabalho, fazer com esse aqui. Esse aqui é só uma opção. Bom, agora a próxima etapa, então, a gente vai preparar o chantilly fake para a gente estar aplicando uma camada em cada disco desse, uma camada bem fina de chantilly fake. Então, vamos preparar ele aqui, ó. Assim, vocês podem usar daí o chantilly fake, esse industrializado que vocês compram, que ele é ótimo, ou vocês podem fazer o chantilly também caseiro. Esse aqui, eu vou aplicar o chantilly caseiro, que é receita minha, desenvolvida por mim. Até vou deixar aqui em qualquer lugar do vídeo aqui, eu vou deixar o link da receita, do passo a passo desse chantilly fake, tá? Então, eu vou estar aplicando o chantilly fake que eu mesma fiz. Então, se vocês quiserem aprender, então acessem aí o link que vocês vão aprender. Então, vamos colocar num pote, aqui eu já coloquei tinta branca. Esse chantilly aqui já tá branco. Ele fica maravilhoso, ó. Já tá na cor branca. Mas a gente vai misturar um pouquinho de amarelo ocre, que como o bolo vai ficar aparecendo, ele tem que ficar bem natural. Então, a gente vai preparar, vamos colocar um pouco desse chantilly branco. Então, vamos colocar um pouquinho de tinta ocre. Aqui vocês vão colocando de acordo até vocês verem que tá um tom assim, não muito escuro. Ele não pode ficar muito escuro, porque depois a gente vai fazer uma pintura. Tem que ser bem clarinho. Ó, vamos misturar bem pra gente aplicar então nos discos, ó. Daí agora a gente vai pegar cada bolo disco e vamos passar uma camada bem fina, só mesmo para selar o isopor, porque depois a gente vai fazer a pintura, se ele não tá selado, ele não vai ficar legal. Então, vamos passar uma camada, pode ser bem fininha, só para selar o isopor. Pode ser com o dedo mesmo, ó, e não precisa alisar muito. Você só faz aquela camadinha, ó, aqui nessa parte que a gente recortou, aqui, ó, só assim, ó. Vamos passando em todos os discos, vamos fazer isso aqui, ó. Então, assim, ó, gente, aqui todos selados já com chantilly, ó. A parte de cima dos 2 tamanhos, vocês não esqueçam que tem que selar também. A parte que vai em cima, aquela parte que a gente não recortou aqui nas beiradinhas, que tá reta. Então, vocês têm que selar também, tá? E se caso o chantilly tiver meio durinho, meio seco para aplicar, vocês coloquem um pouquinho d'água, afinem ele um pouco mais, que fica melhor para aplicar. Ele é ponto de bico de confeitar, então, às vezes, para aplicar, ele fica meio durinho demais, tá? Então, agora a gente vai esperar secar e daqui a pouco a gente volta, então, para seguir. Então, gente, agora já tá tudo seco. Agora, então, a gente vai fazer a pintura para imitar o bolo. Então, a gente vai fazer assim, ó. Aqui são 3, a gente vai pintar o do meio todo de marrom, que vai ser a parte de chocolate. E os outros 2 a gente só vai dar um tomzinho de bolo, tá? Esse do bolo menor a gente vai pintar 2 de chocolate e 2 a gente vai deixar clarinho. Então, vamos fazer assim. Vamos começar.
Com a tinta, você pode usar a tinta PVA marrom, na cor marrom, que ela é bem, parece um chocolate mesmo. Então, esse aqui a gente vai pintar todo em marrom, tá? Esse aqui é o bolo, vai ser o bolo do meio. Pode pintar todo marrom assim, toda a volta. Vamos pintar esse e 2 dos menores. Ó, pessoal, então ficou assim, ó. Essa aqui, as partes de chocolate a gente já pintou. Agora a gente só vai sombrear essas partes aqui para deixar bem com aspecto de bolo mesmo. Então a gente vai usar o mesmo tom de marrom que a gente usou para fazer a parte de chocolate. Vamos colocar aqui, ó, um pouquinho, que aqui é com o auxílio de uma esponjinha, um pedacinho de esponjinha, vocês vão botar a cor ali, tá? Vamos lá. Pego assim, aqui vocês vão colocar só nas pontas aqui, pode ficar mais escurinho aqui e vão clareando para dentro. Bem assim, ó, bem rústico mesmo, ó. E na parte interna aqui pode deixar mais claro. Daí a gente vai fazer em todos os que estão clarinhos, a gente vai fazer esse detalhe, tá, gente? E eu queria dizer para vocês que eu tô preparando uns vídeos bem bacanas para vocês que trabalham na área do biscuit, com umas dicas bem legal. Então, quem ainda não se inscreveu e não quer ficar fora, aproveita aí, já se inscreva, curta e compartilha com seus amigos, para todo mundo ficar sabendo e receber as dicas também, que vai ter bastante coisa legal vindo por aí. Aqui a gente vai pegar um pouquinho do preto também, da tinta PVA, ó, a mesma tinta PVA, uma pontinha de preto, vamos botar aqui do lado, que aqui a gente vai só sujar bem pouquinho, ó, a mesma esponjinha que a gente usou aqui, ó, a gente só vai dar uma sujadinha no preto e marrom, os dois juntos. Mistura o preto e o marrom, os dois juntos aqui. É só para escurecer um pouco mais esse marrom, que ele tá clarinho. Agora aqui vocês não pintem muito, é só mal dar uns toquezinhos, como se tivesse assim meio queimadinho. Só bem pouquinho. Não pode ser muito, senão vocês vão deixar o bolo preto. É só uns fiozinhos assim, ó, nessas partes que estão mais salientezinha, ó. Para dar aquele aspecto de bolo queimadinho nas pontas. Então, depois de seca a pintura, a gente vai pegar, vamos virar ele pro outro lado e vamos colocar 3 palitos. Vocês têm que medir que o palito não pode ultrapassar o tamanho do bolo, tem que ser menor, senão ele vai sair do outro lado. Então, vocês posicionem bem o bolo para deixar ele bem retinho. Deixa ele bem na posição e vamos só cravar os palitos. Vamos colocar 3 já tá bom, só para fixar eles. Daí, vocês empurrem até ele sumir do isopor. Vamos empurrar aqui, ó, até ele entrar para dentro. Que daí vai manter o bolo na posição certa. Vamos fazer isso, então, nos 2 andares. Deixa eu empurrar aqui. Ó, tá? Ó, agora ele já ficou na posição pra gente colocar o chantilly. Mesma coisa vamos fazer no outro. Agora nós vamos colar esses bolos com uma fita. A gente vai colar, pode ser num prato, mas tem que ser maior que o bolo, ou se não, uma tábua que vocês tenham. E quem não tiver bailarina também não tem problema, eu vou usar aqui porque eu tenho, ela vai facilitar o meu trabalho. Mas quem não tiver pode colar numa tábua e daí só vai girando a tábua. Eu vou usar isso aqui, vou colar então o bolo aqui, para quando eu estiver trabalhando ele não sair fora da posição.
Então, gente, vamos começar a aplicar então o nosso chantilly. Você vai precisar de uma, pode ser essas espátula aqui de pegar bolo, ou uma espátula dessa aqui. Quem não tiver, pode usar uma faquinha também, uma faquinha de cozinha aqui pra gente estar passando o chantilly, tá? Eu queria dizer para vocês, gente, que esse bolo aqui, ó, ele tá muito em alta, ele tá muito sendo bastante usado nas decorações rústicas e até nas decorações clássicas. Então, quem nunca fez nenhum bolo ainda, essa é a oportunidade para vocês fazerem o primeiro bolo, porque é uma forma bem fácil e pode ser o seu primeiro bolo, então, a fazer. Você não pode perder essa chance. Faça ele, que você tenho certeza que mesmo que você não tenha feito nenhum, vocês vão conseguir fazer esse aqui. Aqui a gente vai aplicar nessa parte que tá profunda aqui, ó, tá? Só aqui a gente vai colocar, vamos colocar em toda a volta. Colocado toda a volta, preenche bem os vincos que ficou. E agora a gente vai começar a passar a espátula. Vamos começando a tirar, ó. Deixar só o bolo sujo. Ele vai ficar sujo, mas ele tem que aparecer. Vou botar já um pouquinho aqui em cima. Ele tem que aparecer a parte do bolo mesmo. Ele vai ficar só sujo de chantilly. Essas partes aqui que não pegou aqui embaixo, vocês coloquem aqui, ó. Ele tem que dar esse efeito só de lambuzado mesmo. Ele é lambuzado de chantilly. Você aí, se ainda não se inscreveu, já aproveita agora enquanto a gente tá lambuzando o bolo. Se inscreva aí rapidinho, curta, compartilhe. Viu como é fácil? Qualquer pessoa, mesmo que não tenha prática, não tenha experiência, vai conseguir fazer esse bolo. As fendas aqui que tem que ficar bem preenchida. Porque depois se encolher um pouquinho para não ficar furo, ó. Ele tem que ficar bem rústico mesmo, não se preocupem em alisar muito, deixar muito certinho, que ele é assim mesmo, ó. Estamos quase terminando. Agora aqui em cima, a gente só vai dar uma lambuzada, ó. Bem pouquinho. Uns restinhos que vai sobrando aqui, vamos lambuzar aqui em cima. Que ele tem que aparecer a parte do bolo. Ele tem que aparecer o bolo de baixo. Vamos tirar um pouquinho mais, para aparecer mais o bolo. No caso, se vocês quiserem deixar, porque tem clientes que preferem ele mais clarinho, mais pro branco. Então, vocês botem a camada mais grossa do chantilly e não afinem tanto, já deixa ela mais grossa quando forem aplicar, tá? Preencher o espaço onde não pegou o chantilly. E tá pronto, gente. Viu como é fácil? Vocês tentem aí, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Agora é só colocar a secar. Como é uma camada fina, de repente, ele precisa, no mínimo, acho que um dia, mais ou menos, ele já fica bem sequinho. Tá pronto esse bolo, agora já vamos passar para o outro. Esse outro, então, mesma coisa que a gente já fez. Aqui em cima vocês têm que deixar mais liso, porque vai o outro em cima para ele não ficar daí levantado, ele tem que ficar lisinho aqui em cima. Então, prontinho, gente. Vamos aguardar secar, então, pra gente enfeitar esse bolo. Então, gente, aqui tá o nosso bolo já seco. Agora a gente vai, então, fazer uma decoração nele. Aqui eu coloquei uma cordinha dourada só para dar um charme no bolo. E a gente vai, então, começar a fazer uma decoração aqui nele. Aqui a gente vai fazer um furinho, ó, aqui em cima. 3 furinhos, aliás, para dentro. Um furinho
aqui e 2 na lateral mais para frente, tá? É aqui onde a gente vai colocar as rosas. Pode fazer com palito mesmo. Daí vocês decorem com o arranjo que vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem. Eu vou decorar com essas rosas aqui, ó, que eu ensinei o passo a passo. Então, é umas rosas muito lindas e fica bem bonito no bolo. Se vocês quiserem aprender, então acessem o link. Aqui eu coloquei as rosas, só que no vídeo onde eu ensino o passo a passo, eu ensinei no palito. Só que daí vocês substituem o palito por um arame, o arame número 20, que daí vocês podem colocar no bolo, as mesmas rosas que eu ensinei no passo a passo, ok? Então, vamos colocar. Aqui eu coloquei uma fita floral para dar um acabamento, então vamos começar a decorar esse bolo. Aqui a gente coloca no furinho do meio e vamos puxar para baixo. Aqui eu fiz um ramo com aquelas rosas que fica muito bonita. Ó. Mas cada um decora então da maneira que quiser, da maneira que achar melhor. Vou colocar mais essas flores pequenas aqui em cima, ó, para vocês, para dar também um toque especial. Daí vocês coloquem alguma florzinha que vocês tiverem miúdas, fazem vários buquês e vão colocando. Aqui vamos aproveitar o outro furinho da frente, ó. Vamos colocar 3 arranjos. Essas rosas aqui é super fácil de fazer, gente, e fica linda nos bolos, ó. Aqui vocês vão ajeitando, ó. Vamos colocar mais uma aqui, ó. Olha que lindo que fica, gente. Aqui embaixo também vocês podem fazer um furinho bem abaixo aqui, ó. Fazer 3, que daí a gente vai botar 3 arranjinhos aqui, ó. Um palito mesmo. Aqui a massa ela não tá ainda muito dura, dá pra gente furar tranquilo. Vamos colocar aqui, ó. Daí vocês vão montando o arranjo conforme o gosto de vocês, conforme o gosto da cliente, e vão fazendo. Aqui eu coloquei umas miúdas, e agora eu vou colocar no outro furinho da frente, outro buquezinho aqui, ó. A decoração fica a critério de vocês. Aqui eu tô dando só uma sugestão para vocês aproveitarem o passo a passo das rosas que eu já ensinei. Que daí vocês podem estar fazendo esse bolo. Vamos colocar aqui, ó. Então, é isso, gente. Olha que lindo que ficou o bolo. Um bolo bem simples de fazer, fácil, tem um custo baixo. E vocês podem estar alugando para festa ou até para uma festa de aniversário mesmo de vocês, casamento de alguém da família. Então, aqui concluímos o nosso bolo e até o próximo vídeo, então.